Bom, vamos lá nos tipos de ponto. Existe um ponto chamado ponto cheio, tá? O ponto cheio, pessoal, ele faz o seguinte: a máquina, quando faz o ponto cheio, ela faz um zigue-zague, tá? Como se fosse uma máquina de costura. Reparem nesse ponto aqui, ok? Ó, vou dar um zoom para vocês verem. Então, o que a máquina faz? Ela dá um clique, por exemplo, ela dá um clique aqui e um clique aqui. Um clique aqui de um lado e do outro, como se fosse um zigue-zague, tá? Ele é o ponto cheio. Aonde eu vejo esse tipo de ponto? Aqui, ó, no canto esquerdo, aonde eu estou com o mouse em cima, tá? Olha lá, ponto cheio. Para onde eu uso esse tipo de ponto? Então é o seguinte, vocês vão usar o ponto cheio para letras, para contornos, desenhos pequenos, tá? Por exemplo, uma folhinha de um brasão é um desenho pequeno. Para apliques como essa borboleta aqui, que é um aplique, para dar o acabamento no aplique, tá? Ou bordas. A gente vai usar nessas seguintes situações. Então eu uso o ponto cheio em apliques, bordas, desenhos pequenos, contornos e letras, nessas principais situações. Tudo bem? Por que eu não posso usar o ponto cheio numa superfície maior? Porque, por exemplo, se eu fizer esse ponto aqui, esse zigue-zague, com 2 centímetros, por exemplo, ó, ele vai vir daqui até aqui. No meio fica solto, tá bom? O meio dele fica solto, pessoal. Tá? Então, por isso que eu não uso ele para preenchimento. Bom, o segundo ponto é esse ponto aqui, ó. Tá? Eu vou até pegar um outro desenho para vocês verem. Só um minutinho. Eu vou pegar aqui um ponto bem cheio aqui, esse logo da engenharia. Vamos ver aqui. Pode ser o do ângulo aqui, ó. Vou pegar esse logo que está aqui, do Colégio Ângulo. Bom, se você prestar atenção, se vocês prestarem atenção, esse pontinho aqui, ele é bem mais cheio que o ponto cheio em si. Ó, esse branco aqui, pessoal, é o ponto cheio, é o zigue-zague. Esse azul, esse preto e esse branco, ele é o ponto tatame, tá? Aonde eu vejo isso? Também aqui no canto esquerdo, ó, vocês vão observar, tatame, ok? Ponto tatame. Ou, antigamente a gente falava ponto matizado. Ou vocês vão ver em outros programas que está ponto de preenchimento. Esse tipo de ponto, pessoal, o tatame ou ponto de preenchimento ou matizado, nós usamos ele em preenchimentos em geral. Então, por exemplo, esse leão aqui, ó, do Colégio Ângulo, ele é uma superfície grande. Eu não posso fazer ele num zigue-zague, por exemplo. Eu não posso pegar aqui, ó, começar aqui e vir até aqui. Aí fazer um zigue-zague assim. Aqui no meio ficaria todo solto. Tudo bem? Então, o que a máquina vai fazer aqui? Ó? Eu vou deixar aqui em gráfico para vocês entenderem. A máquina ela vai dar várias agulhadas. Deixa eu até colocar aqui no modo de pontinho para vocês observarem. Ó, tá vendo esses pontinhos brancos que está aparecendo aqui? Ó? Esses pontinhos brancos é as agulhadas que a máquina dá. Se vocês repararem, a máquina dá uma agulhada aqui, dá uma agulhada lá, dá uma agulhada aqui, aí faz um zigue-zague, mas com várias agulhadas. Então a máquina vai clicar, vai dar uma agulhada aqui, 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 aí daqui, vai indo, pessoal, até chegar aqui, aí vem para cá, vai dando várias agulhadas. Ó, o ponto cheio para vocês verem, ó, que é o branco. A máquina dá uma agulhada aqui e aqui, aqui e aqui.
né? É um zigue-zague. O ponto tatame, a máquina vai dando várias agulhadas, como se fosse tatuagem, vai pintando assim, ok? Então, se vocês passarem o dedo aqui, ó, vou voltar no bordado. Se vocês passarem o dedo assim, ó, vai estar totalmente preso. Então, aonde eu uso esse tipo de ponto? Eu uso ele em preenchimentos em geral. Eu vou usar ele para fazer um personagem infantil, um logotipo, um carrinho, uma flor, um ursinho, tá? Eu vou usar o ponto tatame ou ponto de preenchimento, ok? Será usado o ponto tatame. Então, tudo que tem um preenchimento amplo, tá? Que ele é todo feito, né? O bordado bem cheio. Vocês vão usar o ponto de preenchimento, que é o ponto tatame. O terceiro ponto, pessoal, que nós vamos usar é o ponto corrido. Eu vou voltar aqui para vocês na borboleta. Então, o ponto corrido é uma costura, como se fosse uma costurinha, tá? Como se fosse na máquina reta, por exemplo. Então, a máquina vai dar uma costurada aqui. Esse ponto de preenchimento, desculpa, ponto corrido, a gente usa onde? Nós usamos ele para contorno, nós usamos ele para detalhes, igual essa borboletinha aqui. Nós usamos para marcar alguma coisa. Ó, vou pegar aqui um bordado que tem bastante ponto corrido. Esse aqui não, está usando top ponto de preenchimento. Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Essa pediatria. Pessoal, esse ponto preto aqui, ó, é o ponto corrido. Então nós usamos ele para dar contorno nos objetos, para dar detalhes do objeto, tá? Para fazer marcação num aplique, por exemplo. Nós sabemos que o aplique ele é feito em 3 etapas. Ó, vou pegar aqui o aplique para vocês verem. Vou pegar uma parte do aplique aqui, vou arrastar ele para fora. Ó, então aqui ele marcou o objeto. Então, o ponto corrido, pessoal, que é essa costura, nós usamos para marcar alguma coisa, marcar um aplique, dar detalhes ou fazer contorno. Tudo bem? Esse ponto é muito utilizado no bordado, muito mesmo. Um detalhe, nós não usamos o ponto corrido simples, que seria esse ponto aqui, ó, ponto corrido. Nós usamos o ponto corrido triplo, tá? Que seria esse ponto aqui. Então a máquina vai bater 3 vezes. Não vai fazer um só, vai fazer 3 vezes. Tudo bem? Nunca usamos o ponto corrido simples, mas o triplo. Depois a gente vai estar vendo isso mais aprofundado, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa questão de tipos de ponto, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar.